De volta com a Ação Nacional, que hoje fala sobre vestibular. Participe com a gente, mande seu comentário, mande a sua dúvida. E olha, um assunto novo e ao mesmo tempo preocupante é o chamado doping acadêmico. Parecido com aquilo que a gente ouve dizer no mundo esportivo, algo também está acontecendo no mundo acadêmico. Rodolfo, tem como a gente definir o que é isso, para as pessoas de casa entenderem melhor? É isso mesmo? Quando a gente fala doping acadêmico, logo a gente lembra do doping, né, nas competições esportivas, no futebol, enfim, em todas as modalidades. Acontece isso também? Eu acho que o nome doping acadêmico, ele acabou sendo emprestado lá do doping esportivo, né? Até porque o conceito, a ideia é a mesma, né? Ou seja, o atleta que toma uma substância, uma determinada substância, para poder ter o seu rendimento melhorado, né? Ele usa de uma técnica que é prevista como não sendo algo possível, ou não sendo algo aceitável no meio esportivo, para poder sobressair em relação aos seus concorrentes. A ideia, né, na questão do acadêmico, seria mais ou menos parecida, né? Algo que, na verdade, você comentou que é novo, talvez aqui no Brasil seja de alguns anos para cá, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países da Europa, essa já é uma prática que o pessoal tem feito já pelo menos há 2 décadas, ou pelo menos que se conhece o fato de acontecer, né, de que isso aconteça. A gente sabe, é um assunto tabu, é um assunto que, na verdade, as pessoas não abordam muito abertamente e... Se fizer uma busca rápida na internet, a gente vai ver que tem algumas pessoas comentando isso, por exemplo, em blogs, ou né, tem poucos estudos, por exemplo, científicos, mesmo acadêmicos, embora a gente tenha, inclusive, aqui no Brasil, né? E especialmente no meio pelo menos mais tradicionalmente no Brasil, pessoas que se preparavam para concursos, né, os chamados concurseiros, que acabam fazendo uma série de concursos para tentar entrar na carreira pública, e mais recentemente também entre os adolescentes, estudantes de ensino médio, tentando melhorar esse desempenho para as provas, para o Enem, para os vestibulares e tudo mais. A ideia é que, por meio de alguns medicamentos, né, mais especificamente o que se usa mais comumente, que a gente ouve, é a Ritalina, né, a pessoa pudesse ter um aumento da sua capacidade intelectual, da sua capacidade cognitiva, certo? A Ritalina, a gente sabe que, na verdade, ela é um medicamento controlado, né, que é especificamente para um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, no qual o mecanismo dele é para regular o nível de atenção, né, da pessoa. Mas para quem tem problema? Para quem tem um diagnóstico, né? Um diagnóstico bem feito, feito por psicólogos, por neurologistas, enfim. Depois de um longo processo de avaliação, né, se fecha esse diagnóstico. Não é uma coisa simples do tipo, o professor vê uma criança um pouco mais agitada e diz, olha, a criança tem TDAH, precisa tomar Ritalina. Isso não é bem bastante assim. complicado. Não, definitivamente não. E aí a lógica, né, foi aplicada. Bom, se melhora o nível de atenção, então as pessoas acabam tomando esse medicamento para também tentar aumentar esse nível atencional, né? Pessoas que não têm um déficit de atenção, para que elas possam aumentar esse nível atencional, melhorando assim o desempenho cognitivo, né? Mas não quer dizer, então, que a pessoa vai fazer o uso desse medicamento, na verdade, Sim, porque medicamento. só pode ser usado mediante uma receita, é isso que eu entendi. É assim que deve ser, sim, né? Teoricamente, então, sim. Vou ao médico, se eu tenho problema de transtorno, de déficit de atenção, eu vou ser medicado e vou usar, por exemplo, no caso, essa substância. Mas não quer dizer que qualquer aluno vai ficar mais inteligente, por exemplo, na hora da prova, professora. Imagina, a inteligência não se compra. Né? Não é assim. Eu vou tomar essa substância para ficar mais inteligente na hora da prova. Não funciona. Não dá certo. Mas tem aluno que, às vezes, de repente, aposta um pouco nisso. Você, estando no meio, já ouviu dizer de alunos que já recorreram ao uso disso e de possíveis consequências na hora da prova? Então, infelizmente, eu já vi acontecendo, sim. As pessoas acham que quanto mais estudar é melhor,
Mas só que não, né? Nós somos seres humanos, somos uma máquina, e essa máquina tem limite de funcionamento. Então, você vai estudar, não adianta você estudar às 24 horas. Você precisa estudar um tanto bom, que você se sinta confortável, mas é super importante para você conseguir absorver tudo aquilo, que você durma, que você relaxe, né? Então, o pessoal acha que quanto mais estudar, melhor, né? Vou varar a madrugada inteira estudando porque amanhã eu tenho prova. Não, isso vai ser errado. Na hora da prova, você pode ter algum problema, né? Um piriri, alguma coisa, não vai ser legal. Vai estragar aquilo que você faria mesmo sem o remédio. Tem efeito colateral esse remédio? Tem, né? Certamente. Sim. Pode dar insônia? Sim. Muitas vezes as pessoas relatam, né? As pessoas que não têm o déficit de atenção e utilizam, elas relatam que elas conseguem, por exemplo, varar a noite sem dormir estudando, né? Em outras palavras, elas não dormem, elas não conseguem dormir, certo? O que não quer dizer que necessariamente elas aprenderam mais ou absorveram mais o conteúdo, né? Pelo contrário, a gente até estava comentando que o sono é algo extremamente importante para consolidar as memórias, para consolidar a aprendizagem, né? Então, na verdade, ele acaba tendo uma falsa sensação de melhor aproveitamento do tempo, né? Ou melhor, em alguma medida, sim, até o tempo talvez tenha aproveitado melhor, mas uma falta de sensação de ter aprendido mais, né? Só para comentar um pouco sobre isso, eu localizei um estudo brasileiro que fez uma comparação, né, de pessoas que não tomaram a Ritalina, né, e pessoas que tomaram em diferentes doses, e fez ali uma verificação do desempenho cognitivo dessas pessoas, se houve alguma diferença. E não houve, né? O que houve foi que o desempenho cognitivo não aumentou em nada, independente da dose, né? Mas as pessoas que tomaram uma dose maior da Ritalina, elas tiveram uma sensação de que elas tinham aprendido mais. O que de fato não ocorreu. Os testes mostraram, né? A avaliação, a pesquisa mostrou que isso de fato não ocorreu. É uma sensação enganosa. Pois é, acaba sendo um efeito placebo, né? Que a gente chama, um efeito que ele é muito mais do ponto de vista de, olha, eu estou aqui amparado, então, por um medicamento, e isso vai me dar uma sensação de que eu estou aprendendo mais, quando, na verdade, não tem, de fato, um desempenho, né? Não tem, de fato, uma melhora nesse desempenho. Olha, não necessariamente com relação ao uso de medicamento nenhum, a gente está recebendo uma participação aqui por e-mail do estudante que diz o seguinte, que ele se sente bem estudando no período da madrugada. E ele quer saber o seguinte, até que ponto isso pode ser prejudicial, a gente estava comentando há pouco, nós vamos reforçar, e se existe, ele quer saber daí, no caso, o número de questões que ele deva acertar para ser admitido esse ano no curso de medicina. Eu não sei se você tem esse número agora de cabeça, a gente vai procurar saber no intervalo para você. Agora, com relação aos estudos até a madrugada, tem aquela questão que a gente disse que, de repente, não vai render tanto assim, né? Ele diz que se sente bem. Sim, tem uma questão também de que cada pessoa tem um funcionamento, tem o chamado relógio biológico, né? Tem pessoas que realmente funcionam melhor no período da tarde e da noite, muitas vezes noite e madrugada, e não funcionam tão bem de manhã, né? Isso a gente sabe, no cotidiano a gente tem essa experiência, nós mesmos sabemos os horários que a gente tem um desempenho melhor, tem um funcionamento melhor. Se ele conseguir estudar a madrugada e mesmo assim, durante o dia, ele conseguir dormir as suas 7, 8 horas, não vejo grandes problemas com isso. Tem que compensar de alguma forma, né? O fato é, não tem como achar que você vai virar 24, 48 e vai aguentar horas. O dia. Não. Vai chegar uma hora que, como qualquer sistema, o sistema vai entrar em colapso. Ele pode girar um pouco, né, o horário dele, né? Não tem problema nenhum. Agora, também assim, a gente sabe que o sono durante o dia, ele não é tão proveitoso quanto o sono durante a noite, né? O nosso organismo, assim, desde que o ser humano existe, ele foi feito para dormir durante a noite, para funcionar durante o dia, né? Então, a gente sabe que dormir durante o dia tem alguma interrupção de ou claridade ou de outros ruídos, enfim, que acabam não permitindo um sono tão bom. Mas, se ele fizer essa compensação, talvez não tenha tanto problema. Só um detalhe na questão da nota, de repente possa ajudar também, porque a nota de corte nem sempre te garante passar, né, professora? Depende do número de questões que as pessoas vão acertar mais que você também, né? Independentemente do curso. A nota de corte, ela é escolhida, né, baseada em todos os alunos que fizeram a prova. Então, ano passado foi uma, mas esse ano pode ser outra. Vai depender de como as pessoas foram. Então, se a prova foi difícil para você, provavelmente vai ter sido difícil para todo mundo. Isso pode fazer com que a nota de corte caia um pouco. Então, não tem como a gente, né, prever esse número. Mas é uma coisa que depende muito de
do desempenho geral. Bom, em medicina, as notas não oscilam muito, né? Coisa de 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos de anos anteriores, né? Então, até tem como se basear nas notas dos exames dos anos anteriores para se preparar para o vestibular de agora. Mas tem que ter sempre em mente que essa não é uma coisa garantia. física. Não é uma garantia. O cara tem que... A prova vai ser aplicada para várias pessoas. Então, todo mundo... o desempenho de todo mundo vai ser levado em consideração. Tem uma dúvida aqui, antes da gente ir para o intervalo, acho que é interessante esclarecer. O nome dele é Caio, ele fala que é a segunda vez que ele vai fazer o Enem e ele diz que sempre estuda muito, mas mesmo assim não consegue acompanhar o amigo dele, que possui uma inteligência nata, segundo ele. Nem estuda, viu, professora? E ainda assim passou em medicina. Ele acha que ele se atrapalha porque ele é muito ansioso e fica nervoso porque não consegue resolver uma questão e acaba aí perdendo muito tempo. Bom, acho que essa resposta pode ser em conjunto da Mônica, porque ele se atrapalha na hora de responder quando não responde uma. E essa questão da comparação com o colega também, Rodolfo. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente explica isso para os estudantes? Pois é. Primeiro que essa comparação ela é meio inevitável, né? Enfim, tem ainda alguns ambientes, algumas pessoas que acabam proporcionando uma competitividade até entre os próprios alunos e tudo mais. Então, muitas vezes isso é estimulado, né? Talvez pela própria escola, enfim. Agora, a gente tem que saber o nosso limite, o nosso desempenho, né? Não é porque o colega tem um desempenho muito superior que isso... eu nunca vou conseguir chegar no desempenho dele ou que eu vou precisar alcançar o desempenho dele. Acho que essa questão de competição, ela acaba provocando ainda mais o ciclo de ansiedade. E também saber se ele não estuda mesmo, né? Tem isso que também. para vestibular e medicina, ninguém nasce sabendo, professora. Não, todo mundo, o cara que ele diz, né, que tem uma inteligência nata, não é isso, o cara não nasceu sabendo tudo, né? Então, provavelmente ele tem uma facilidade para aprendizado, né? Ele consegue absorver muito, provavelmente, nas aulas, né? O momento de aula é um momento muito importante para os alunos, né? Então, às vezes, ele consegue absorver mais coisas por lá. Então, mas tem que estudar depois também em casa, né? Então, o cara que tem um pouco mais de dificuldade vai gastar mais tempo estudando, mas ele também consegue um bom desempenho, né? O estudo vai ser muito importante para ele. E reduzir um pouquinho essa ansiedade, talvez, Claro, né, Rodolfo? claro. Bom, a gente te deseja sorte, tá, Caio? Nesse ano, nada é impossível, não. Todo mundo é igual aqui, é só estudar. Tenha certeza que seu amigo estudou bastante também, com toda certeza. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando da escolha da profissão certa. A gente volta já.